Doutor Sérgio, e como é que está a questão das ONGs hoje no município, as ONGs ambientalistas? Elas estão crescendo, elas estão reduzindo, elas estão com a cintura justa, com saia justa? Como é que está essa situação? O movimento ambientalista, de forma geral, não só em Joinville, não só no estado de Santa Catarina, no Brasil inteiro, está declinando, está arrefecendo, e eu vou fazer uma brincadeira aqui. Eu tenho um culpado para isso, é a geração Y. Essa juventude atual, essa juventude do computador, que não vive mais sem internet, que não vive mais sem o celular de 3 ou 4 chips, não estão mais se envolvendo em temas comunitários. Então está acontecendo com todos os movimentos comunitários, centros comunitários, ONGs ambientalistas também. Quem está ainda segurando o bastão são pessoas da velha guarda. Isso a gente observa no Brasil inteiro, não está havendo renovação. Nós na APREMA, você participou com a gente desse período, nós chegamos a ter um núcleo jovem dentro da APREMA, muito ativo, com muitos jovens participando. Isso foi há 15 anos atrás. Hoje em dia, infelizmente, apesar dos apelos e várias tentativas que foram feitas, nós não temos conseguido renovação nos quadros. As pessoas não estão mais se envolvendo nos temas comunitários, não estão mais doando o seu tempo para causas comunitárias, e isso é muito ruim. Isso talvez seja também em função do que se ensina nas escolas hoje, né? Porque a questão da cidadania, da ética e do compromisso do cidadão para com a sociedade, isso os gráficos escolares hoje não passam para o aluno, né? Isso é verdade. Isso pode ser uma das facetas desse desinteresse, né? Nós somos do tempo, eu e você, em que as escolas ensinavam moral e cívica, né? Exatamente. Hoje em dia muita coisa foi tirada fora, porque mudaram currículos, acharam que não precisa mais, acabam colocando coisas que são mais específicas e talvez não tão úteis para a vida como cidadão, e isso acaba desmotivando as pessoas. Eu acho que isso é uma das causas também. Agora, quando se realizam o Planeta Atlântica em Florianópolis, são 30 mil jovens que se deslocam para lá, gastando muito dinheiro. O que será que atrai esses jovens para programas assim tão diferentes do que é a sobrevivência do ser humano no planeta Terra? Gert, eu acho que cada vez mais a nossa sociedade está indo para o caminho do pão e circo. Isso os romanos já sabiam há 2000 anos atrás, os governantes romanos sabiam que era só dar pão e circo que a sociedade ficava satisfeita. O que a gente observa agora, por exemplo, com o tal do Big Brother aí, né? Que ainda tem... horror, hein? É uma baixaria, é uma coisa estúpida, é um tempo perdido, é uma escola de maus exemplos. Surpreende que uma Rede Globo invista dinheiro, ou melhor, invista não. Ela ganha tanto dinheiro em cima disso, mas que a sociedade ainda perca tempo, invista esse tempo vendo um Big Brother. Eu acho que um Planeta Atlântida, ele é um programa que atrai a juventude, é música, é uma coisa boa, né? Mas o que se percebe é que quando a pessoa tem motivação, ela vai longe, ela gasta dinheiro, ela fica sem dormir, ela fica na fila para comprar ingresso, ou seja, o problema está na motivação. O que motiva o jovem decididamente gastar o seu tempo, investir o seu tempo em defesas de causas justas, ambientais, coletivas, parece que não motiva a juventude. É triste isso aí, porque o que vai acontecer daqui para o futuro? Nós vamos ter uma sociedade amorfa, desligada das questões ambientais, vão passar a se alimentar somente com produtos industriais, vão esquecer de que existe a natureza, de que a natureza produz o tomate, o milho, a mandioca, a batata doce, né? E realmente vai ser bastante, mas eu vejo isso numa orquestração internacional, das multinacionais controlando o alimento, controlando a informação, controlando todo o esquema social do planeta. Eu recomendo para quem não leu ainda um livro de 1950, por aí, 50 e pouco, chamado Admirável Mundo Novo. Eu, inclusive, eu sou professor, em aula eu faço os alunos lerem esse livro. É um mundo em que
tudo é programado pelo status quo, pelos governantes, e todo mundo se aquieta e se acomoda. A única pessoa que vem e que resolve romper com isso acaba cedendo e se suicidando porque não aguenta ser o único errado, né? Quando na verdade se percebe pelo livro que ele é o único certo, mas o mundo inteiro está errado e ele acaba se julgando o único errado e acaba se suicidando. Então o mundo está nos levando para um sistema de marasmo, para um sistema de acomodação, me dá diversão, eu tendo que comer tá bom. E eu concordo contigo, isso parece orquestração, tanto de poderosos interesses econômicos como de interesses políticos também. Nós tocamos dentro da Associação do Meio Ambiente, da Prema, durante 13 anos, o programa PAN, a Rede de Ação aos Agrotóxicos. E nessa atuação da Prema, onde eu fui o coordenador para o Brasil, eu tive a oportunidade de fazer contato com ONGs internacionais. Então, dentro dessas ONGs internacionais se discute o poder global sobre a escravidão do povo, através dos agrotóxicos, através das sementes certificadas, dos transgênicos, do uso maciço de agroquímicos, que os transgênicos pedem muito mais. Então essa orquestração das corporações, que são poucas no mundo hoje, a gente nota que realmente o povo está indo a vaca está indo para o brejo. Exatamente. Sob a omissão e sob a conivência de quem tem o poder e a passividade da população, que se deixa conduzir. Se deixa conduzir e não tem mais lideranças hoje, né? Nós não temos mais líderes. Né? Para quem gosta de música, já que o tema é música, isso atrai, vamos lá o admirável Gado Novo, né? Que é a música do Zé Ramalho, né? Por aí, nós somos o admirável Gado Novo, que somos tocados igual uma manada e seguimos direitinho como o pessoal quer, né? Mas, ô Sérgio, a prefeitura agora firmou um convênio entre Fundema e Fundamas para um programa de educação ambiental que passa a funcionar a partir de abril com a visitação de 50 mil residências por agentes ambientais. Realmente eu não consigo ver a transparência desse programa porque talvez as ONGs nem tenham sido consultadas, não tenham sido convidadas para participar de um programa tão importante, com visitação de 50 mil residências, onde, de acordo com esse convênio entre as duas entidades irmãs, prefeitura com prefeitura, Fundamas com Fundação de Meio Ambiente. Então, o que a entidade de meio ambiente, a Prema, teria a comentar sobre esse convênio? É um convênio positivo? É um convênio que é só a parte governamental e a sociedade civil organizada não participa? Como seria isso? Bom, Gert, vamos abordar assim. Eu sou advogado. Do ponto de vista jurídico, não só é possível um convênio entre duas entidades municipais, como elas podem ser dispensadas de licitação. Certo. Não tem por que fazer licitação com uma entidade que também é municipal. Nós não fomos convidados, nós não conhecemos os detalhes do programa. Uma visita de 50 mil residências, a princípio a palavra educação ambiental, ela soa como uma palavra simpática, né? Nós gostaríamos sim de saber em que vai constituir para ter certeza de que esse programa não tenha nenhum uso político, que é uma coisa que a sociedade de imediato acaba desconfiando, né? Porque os governantes agem assim, como se diz na gíria popular. Às vezes a gente até faz um pré-julgamento indevido, tá? E se for o caso, peço desculpas, mas a comunidade é tão escaldada com o poder público, com políticos, que a gente costuma dizer que o político nunca bate prego sem estopa. Então, às vezes, onde tem uma coisa boa, a gente logo fica desconfiado que possa não ser completamente isenta. De qualquer forma, nós não conhecemos esse programa. Acho que a visita a 50 mil residências, se não tiver uso político, se for de fato para disseminação de conhecimentos, nós não sabemos quem vai fazer, qual é a forma, como vão ser contratadas essas pessoas, porque eu imagino que a Fundamas, como uma empresa que é um órgão público também, ela deve ter um critério dentro do que é legal, dentro do que é direito administrativo para fazer a contratação, para que não seja de novo uma utilização, um apadrinhamento, uma remuneração de pessoas de interesse da administração. Isso não poderia ser. É preciso que haja isenção
na contratação. A Fundamas tem uma boa estrutura, acho que tem condições de tocar uma campanha, um projeto dessa natureza. Nós gostaríamos sim de conhecer detalhes desse tipo de projeto. Doutor Sérgio, mudando um pouquinho de ângulo da questão ambiental, o CONDEMA, como é que está o CONDEMA? Ele está em boa situação jurídica? Existe uma paridade? Houve vacância de algumas ONGs que nunca foram a uma reunião sequer? A Prema foi convidada para participar, apesar de eu já ter ouvido falar de você de que a Prema tinha solicitado novamente o ingresso no CONDEMA? Sim, a Prema fez parte do CONDEMA no seu início, desde o seu início, e nós tivemos inclusive uma participação importante na elaboração do Código Municipal do Meio Ambiente, que é um código bastante avançado, considerado um modelo para o Brasil, pelo menos na época. Depois nós nos afastamos, muitos anos depois, porque nós percebemos que o CONDEMA estava sendo, naquela oportunidade, um uso político, estava tendo um uso político, ele estava sendo usado para ratificar decisões já tomadas, e nós acabamos nos afastando. Depois de alguns anos nós pedimos, tem um ofício junto à Fundema, que é o órgão que detém, digamos, geralmente a presidência do CONDEMA, é o presidente da Fundema, e nós temos um ofício lá e nós não fomos chamados, não fomos mais convidados a integrar. Me consta que houve a saída, a exclusão de alguns associados da sociedade civil, e nós estamos aguardando, nós gostaríamos de ser contratados e de voltar a integrar o CONDEMA. Nós achamos que a nossa história de 33 anos, quase 34, vamos completar agora, final de março, 34 anos, temos o que acrescentar no CONDEMA. Estamos no aguardo. Concluindo esse primeiro debate com o Dr. Sérgio, e convidamos os telespectadores que retornamos em seguida para continuar no mesmo tema.